Rapaziadoca, tamo de volta com o Brabo da Foice. Postei a parte 1 e vocês parecem que gostaram bastante dessa obra. Então cá estamos com a parte 2. E detalhe, se eu ver que vocês estão curtindo mesmo essa obra, eu acelero a produção da parte 3. Então sem mais enrolação, aproveitem essa belezura. Bora de manhua. Todos os humanos têm o desejo de viver. Isso é dito em meio a um campo de ossos, armas quebradas e guerreiros derrotados. A voz pensa que se não fosse assim, ele não teria tido tanto trabalho para chegar onde chegou. Aparecendo Prota. Depois de 99 tentativas, ele conseguiu e sente que agora ele será capaz de ver o fim dessa vez. Nessa 20ª e última rodada, ele se depara com uma sala cheia de guardiões goblins e parece que todos eles estão protegendo aquela porta no fim da sala. Sem perder tempo, ele começa a invocar sua arma, já sabendo que não vai conseguir chegar até lá se não lutar. Na pose braba, ele acaba chamando a atenção dos golems, que partem pra cima dele. Ele desvia bem tranquilo daquele ataque e sobe na espada ativando a insígnia da morte em cima da cabeça do golem. Sem perder tempo, ele usa aquele braço gigante como passarela, avançando muito rápido e desconectando o pescoço da cabeça. É dito que com essa insígnia ativada, se ele fizer um ataque certeiro, tudo que ele tocar vai cortar igual manteiga, porque essa habilidade adiciona 100% de dano adicional. Ele salta da mão do guardião e percebe que todos os guardiões estão se juntando, o que não é o problema pro Brabo, que ativa a habilidade Noite Mortal, escuridão absoluta. Com isso, eles não devem ser capazes de ver nada, e quem tá aproveitando é o Protinha, que passa meia dúzia de golems sem derramar uma gotinha de suor. Mas sem notar, ele acaba ficando na mira do guardião da flecha, que atira uma saraivada de flechas de fogo e gelo. Ele desvia por pouco e agora sim começa a descer o suor. A sequência não para, complicando a vida no nosso chat. Sem opção, ele acelera, desaparecendo de um lugar e do nada aparecendo em todos. O guardião puxa uma sequência que passa do lado da orelha do Prota. Peraí, calma aí, na verdade bateu as botas do garoto. Ah, seu espertinho. Na real tinha acertado uma de suas ilusões quando ele acelerou daquela vez. Chegando próximo do chão, ele percebe que deu ruim, quando começa a se formar um círculo mágico embaixo dele. Sem conseguir desviar, ele é pego e fica aprisionado naquela habilidade. O guardião aproveita a oportunidade e vem com uma clava para dar um fim na lenda. O Brabo ativa o poder do protagonismo e olha revoltado pro guardião, usando a habilidade Luar da Destruição, passando igual manteiga aquele pilar junto do guardião. Ele fica aliviado e tem certeza que se essa acerta não sobraria nada do menino. Já de saco cheio, ele acha que isso nunca vai acabar se apenas ficar reagindo aos ataques dos golems. Então vai acabar com isso bem rápido. De frente para as flechas e as conjurações, ele bate o pé no chão e ativa novamente o Luar da Destruição. Ele fica com o zoinho do capiroto e na sequência ativa o Luar de Sangue e passa um torão na sala toda, fazendo cair pedaços dos golems. Ele pousa bem tranquilo e agradece que tudo tenha acabado, andando em direção àquela sala, já querendo saber o que os guardiões estavam guardando dentro dela. Já lá dentro não parece ter nada de especial, até ele notar que se parece muito com um templo. Tudo leva ele a subir as escadas e ficar em cima da plataforma. Com ele posicionado em cima, ela começa a brilhar. Sorrindo, ele sente que finalmente terminou esse jogo. Mas a gente sabe, né? Se fosse tão fácil assim, os próximos 52 capítulos seriam fillers, né, meus manos? Então aparece a janela do sistema. Entrada da sala do boss. Requisitos de entrada 1 de 5 para poder abrir a sala. São necessários no mínimo 5 jogadores. Foi confirmado que o jogador se aproximou da sala do boss. E como não atende os requisitos, o jogador morrerá depois de 5 segundos. Ele se desespera cercado por barreiras de luz e a contagem descendo de 5, 4, 3, 2, 1. Ô louco, rapaziada, ele foi de F mesmo. É isso, deixa o like aí, tamo junto. Tava enganando. O Prota ativa o requisito da runa de reversão temporal, fazendo ele voltar no tempo antes da primeira rodada. O uso da runa chega a 100 de 100. Com isso, ele gasta todos os usos de runa e ela será automaticamente destruída após a 100ª regressão. É fim de ano na frente do templo e uma multidão se junta. O Prota nota que volta pro mesmo lugar de antes, odiando o fato de ter que refazer tudo pela 100ª vez. Com as mãos trêmulas, ele volta exatamente minutos antes do jogo começar. Ele imagina que mesmo tendo chegado à 20ª rodada, se pudesse, ele pararia o tempo agora para não precisar reviver tudo de novo. Ele toma um fôlego e aceita que pelo menos essa é a última tentativa, e vai fazer de tudo para ver o que espera ele na última sala. Agora ele sabe que precisa levar pelo menos 4 pessoas com ele para o 20º andar. Olhando em volta, ele se pergunta quem seria a melhor escolha. Então é mostrada alguns minutos antes, com alguns garotos comemorando os 18 anos. O carecoso jovem CLT diz que vai virar um motoboy depois de se formar, e se vira perguntando pro Youngmin o que ele vai fazer depois de se formar. E o sonho do bom moço é justamente virar um gangster. Esse vai virar saudades rapidinho. Os amigos
amigos ficam em choque e falam que ele pode acabar indo de base se cometer um erro. Sem ligar pra nada, ele diz que só se vive uma vez e vai viver como ele quiser. Assim, realmente só se vive uma vez. Mas se quiser sair na porrada com alguém e ganhar dinheiro, é só virar boxeador, né não? Bom, ele tem 18 anos, né? Eu também era burro, faz parte. Ouvindo isso, os amigos acham ele um maluco psicopata e já planejam cortar laços com ele assim que pegarem o diploma. É isso aí, rapaziada, gostei de ver. Noias não passarão. Mudando de assunto, ele quer saber o que vai acontecer com o garoto de tarefas dele. Que claro, né? Tinha que ser o Protinha. O maldito diz que não vai deixar ele em paz, só porque se graduou. Os garotos se sentem mal pelo Prota e aposta que ele estava pensando que estaria livre quando se formasse. Mas então ele decide que vai brincar com o Prota até ele não poder brincar mais. Ô desgraça, Prota, acaba com essa sobrancelha. Que maluco da miséria. Então ele anota o Prota do lado deles. O Youngmin fica todo feliz, mas a expressão muda, percebendo que agora ele não tem mais a aura de antes. As veias começam a saltar quando o Prota fica encarando eles, mas o cabeça quadrada fala pra ele pegar leve, já que é ano novo. Ele até aceita deixando essa passar. Então depois dos fogos, o pessoal se reúne comemorando que agora podem ser presos. Quando do céu uma voz ecoa. Humanos são engraçados. Eles estão celebrando o ano novo sem saber o problema em que estão. O pessoal fica encarando sem saber de onde veio a voz. Quando desce um anjo do céu falando. Esses seres completamente ignorantes e medrosos. É como assistir macacos em jaulas. O pessoal não sabe se é mesmo anjo ou um evento de holograma. Essa não parece a Hatsune Miku não, hein, galera? Só avisando mesmo, vai que, né? Alguns acham que pode ser real e outros só conseguem ficar admirando a sua imagem. Mas o reencarnado sabe de tudo e tinha certeza que ela apareceria. E pensa que ela é desagradável mesmo depois de 99 vezes. Então ela solta uma risadinha chamando todos de humanos inúteis. E que é óbvio que todos estão fascinados pela sua beleza. Os avisando para não terem ideias erradas. Dizendo que não tem intenção de se envolver com vermes como eles. E tesover, rapaziada. As novas não quer, as velhas não quer, as anjas também não. Ai, eu tô morrendo. Ela anota que com todas essas reações, quer dizer que todos são capazes de ouvir a sua voz. Quando do nada o tiozinho aparece querendo saber qual que é a dela. E a desse cosplay de anjo, esculachando a mardita, chamando ela de papel higiênico voador. Essa foi boa, meu mano. Gostei, gostei. O Prota pensa que é uma pena. Então, de boazinha, ela se transforma e explode a cabeça do cara. Rest in peace, meu amigo. F no chat. O pessoal em volta começa a entrar em pânico e tenta se afastar do corpo do velho. Ainda assustados, a anja diz que humanos inferiores não devem falar com um ser superior como ela de tal maneira, mandando não a questionarem e muito menos não pensarem que estão no mesmo nível que ela, a menos que queiram ter a cabeça explodida. Do céu ela começa a explicar e avisa que a partir de agora vai começar um jogo. No primeiro dia de cada mês, por 20 rodadas, humanos serão espiritualmente transportados para uma nova dimensão. E lá todos terão que completar missões que serão entregues. Se completarem, vão poder voltar à realidade com uma recompensa. E é bom lembrar que mesmo que alguns completem, ainda assim uma parte precisa ir de comes e bebes. E diz que apenas metade dos participantes, em ordem de conclusão, serão poupados. Mas pede para não se preocupar, que não vai levar todos eles, e sim apenas os humanos de 15 a 29 anos, de todo o planeta Terra. Eita, rapaziada, lascou pro pai. Quem também vai de Battle Royale, digita eu aí. A terceira idade comemora na hora, enquanto a molecada fica furiosa que eles ainda vão ter que participar, enquanto eles comem e bebem por aqui. A anja faz uma conta e diz que 1 bilhão e 800 milhões de pobres coitados. E agora, como já foi feita a explicação, é hora de começar os jogos. Ela fala que esse é um espaço onde ninguém consegue se ver. Isso é para que eles criem o personagem antes de jogarem, e avisa para terem cuidado, pois só poderão fazer isso uma vez. Então, depois da customização, o Prota coloca o nome de Ceifador Negro. De cara com um campo vasto, a alma do Prota é transmigrada, e o brabo tá na estileira, viu? Ele pensa que com essa agora é a 100ª vez que está usando essa aparência, a ponto de sentir que esse parece mais seu corpo de verdade do que o outro. Logo depois do Prota, o bonde todo chega. Ele olha em volta e mais uma vez todos só pensaram em parecer mais bonitos, mas quem tem um mínimo de raciocínio nem pensaria em fazer isso. Esse outro mundo é um lugar de sobrevivência do mais apto. Se for muito atraente, é mais provável que se torne um alvo, e se morrer nesse outro mundo, também morrerá no mundo real. O Prota acha hilário que todas as vezes um Youngmin faz um cara bombadão. É, eu também faria. É aí que a Anja volta e avisa que nesse lugar tem 1 milhão e 800 mil, e esses devem ser todos que estavam em Seul. O cabeçudo fala que nesse lugar não parece ter tantas pessoas assim, como esperado de humanos inferiores. Vocês pensaram que esse seria o único espaço? Tem centenas de campos como esse com centenas de anjos em cada uma, mas ela muda o tom e começa uma explicação. Em
primeiro, pense em suas cabeças. Janela de status. Então agora eu sei o nome do brabo. Hyunmin. De rank iniciante e sem classe. Sem títulos e com atributos no básico. Sem habilidade, sem runas e sem bônus. A Anja fala que agora os jogos irão começar. Se eles sobreviverem até o fim, concluírem a 20ª rodada, não apenas estarão livres dos jogos de sobrevivência, mas também será concedido um desejo. E por fim, a Anja manda abrirem seus inventários e apreciarem o presente que ela deixou pra eles. O Youngmin, na surpresa, mete a mão na tela e consegue tirar um fragmento de runa. A Anja volta com as explicações falando que esse fragmento de runa é um item de uso único, que só pode ser usado no nível 1. E independente do que ganharem, precisam se contentar com o resultado. Agora que a impressão de runa está feita, é hora de realmente começar o show. Ela estala os dedos e a missão é ativada. Rodada 1. Derrote 100 goblins. Na região do Protinha tem 10.000 participantes e só vai poder passar metade. Os malditos já começam a aparecer. A Anja fala pra eles não se animarem tanto, porque nem todos os goblins foram invocados ainda. É aí que a água bate na bunda e o pessoal começa a cair na real. São 10.000 humanos contra 50.000 goblins. Lutem até a morte. Eles ficam travados no mesmo lugar, até o brabo passar na frente de todo mundo. Eles não conseguem acreditar que esse cara está indo na direção dos monstros tão despreocupado, mas é uma olhada e o prota dá uma plástica pro primeiro da fila. Na porrada, o Goblin derruba sua faca, e o mãozinha leve não perde tempo. Ele vai precisar se esforçar ao máximo, e tudo isso pra chamar a atenção daquela Anja. Mais Goblins vão em sua direção, e alguns cortes e ele para todo o shed atrás deles. De fundo, todos acham o prota diferenciado, pensando que talvez ele seja do exército ou algo do tipo, achando até que o nome dele é muito irado. Os Goblins são os monstros mais fracos dos jogos, né? Então se a gente se esforçar dá pra conseguir. Não deve ser tão problemático, então vai dar tudo certo. Ele nem termina de falar quando um Goblin segurando uma adaga salta em cima dele. E aí vem o choque de realidade. Mas o ceifador negro fica só observando e pensa que esse pandemônio, essa situação é justamente para que ninguém entenda nada errado. Tem apenas uma coisa que irão pensar agora, que é sobreviver. Seus instintos de sobrevivência irão dominar suas mentes, e eles serão apenas capazes de correr. Ele lembra que na sua primeira vez também escolheu essa opção, e só na segunda percebeu que não tinha lógica correr. A garota tenta fugir e dá de cara na parede invisível, sem entender nada do que tá acontecendo. E ele volta a filosofar que para essas pessoas modernas, que nunca mataram nem sequer um animal pequeno, vai ser difícil acabar com esses goblins. Mas para sobreviver nesse jogo, você deve superar tudo isso. E nesse tempo a Anja se diverte com essa guerra, ao mesmo tempo que fica desapontada. Mesmo que tenham tamanhos de crianças, é tudo isso que os humanos conseguem fazer? No entanto, ela fica na dúvida de quem é aquela lenda. Ela abre a janela de status dele e fica furiosa com esse sistema escondendo as informações do jogo. E exceto pelo progresso da missão, não dá pra ver mais nada. Mas volta a pensar que mesmo ferindo o orgulho de um ser superior por precisar guiar humanos, até que aos poucos ela tá começando a gostar de ver pessoas como ele. O monstro passa mais um Goblin e recebe 4 de experiência, 10 de ouro e sobe de nível. Com a conclusão da missão estando em 75 de 100. Uma faca voa em sua direção e ele consegue desviar. É quando olha pra trás e uma galera tá correndo atrás dele, derrotando cada um bem tranquilinho. Dá uma rodopiada na faca e passa lambida em mais outro. O brabo fica esperando os ataques, mas eles começam a recuar. Então aproveita esse momento pra respirar um pouco e checar a janela de status. A cada nível a pessoa ganha 2 pontos pra dividir. O prota coloca tudo em agilidade, chegando a 9 pontos. Além de aumentar a chance de esquiva, a agilidade também aumenta a velocidade de movimento e ataque. Ele sabe que a agilidade é o mais importante no início, e com essa velocidade de progressão ele deve ter conseguido a atenção do anjo. Agora só precisando terminar a missão. Ele arremessa a daga no Goblin e chama eles pra porradaria. O feioso vira no ódio, mas teve nem chance. Cara, eu tô começando a ficar com pena desses bichos, viu? Acabei de lembrar de Goblin Slayer, tô com mais pena não, acaba com todo mundo, protinha. Com isso, finalmente completa a missão, e é cercado por uma barreira de luz. O motivo de ter matado os Goblins como um louco não foi apenas pra conseguir a atenção do anjo, mas justamente pra conseguir o primeiro lugar em tudo. Ter o primeiro lugar na região e também em todas as regiões é muito vantajoso. Só de ficar no top 3 dá pra ganhar ótimas recompensas. Uma delas ele recebe um bilhete de escolha de arma rara de baixo nível e um baú de seleção de recompensa especial. Todo ligeiro ele fala que com base na performance dentro da região e em todas as regiões, isso vai garantir uma recompensa incrível pra ele. Pra começar, ele vai usar o bilhete de armas, podendo selecionar uma das armas raras listadas. O que ele escolhe é um punhal pequeno, já jogando a arma dos Goblins fora. E em relação à sua segunda recompensa, ele decide que vai esperar pra usar o baú. Nesse tempo ele abre a janela de status e acha que o título que conseguiu como jogador de última viagem é algo que ele não teve nas suas últimas 99 tentativas. Na sequência usa o fragmento de runa, obtendo a runa de reversão temporal, sendo gravado no corpo dele automaticamente. Mas como os vestígios da runa já estão presentes na alma do jogador, a gravação falha. Ele sabia que isso ia acontecer. Se fosse possível gravar novamente, ele poderia voltar mais 100 vezes. O sistema avisa que com esses vestígios, ele foi identificado como um viajante do tempo que realizou 100 viagens.
obtendo o título de última viagem. No jogo, os títulos são conceitos que estão acima de runas, são muito mais poderosos do que as runas, e também muito mais difíceis de se conseguir. Ao morrer, ele permanece no local por 1 minuto em forma espiritual, e quando desejar pode renascer com 100% da vida, mas só pode ser usado uma única vez, e vai desaparecer após isso. Ressurreição é algo exclusivo de sacerdotes, e até essa habilidade possui um limite de 30% de recuperação. Sorrindo, ele sabe que conseguiu algo incrível. Nada bobo, ele coloca o título como privado, pra usar tipo uma carta na manga caso precise. Já deve estar na hora dos outros terminarem a missão também, ficando curioso com o progresso do Youngmin. E nota que ele vai conseguir sobreviver tranquilo. Quem diria que isso ficaria tão chato? Vocês humanos são lamentáveis, perdendo tão fácil assim. Acho que 50 mil foi demais. Erro meu. Mas sem arrependimento nenhum, ela quer deixar isso mais divertido, colocando em pânico os poucos que sobraram e desaparecendo com a alma dos que perderam. Do céu, ela invoca mais goblins que partem em fúria pra cima deles. Uma recarga de 50 mil. Tenho certeza que agora tem mais do que o suficiente pra vocês se divertirem. Mesmo desesperados, a única opção que eles têm é lutar. E o placar chega no total de 1000 pessoas que completaram a missão. O Youngmin, sujo do jeito que é, usa os participantes como escudo, enquanto o ceifador negro fica relaxado esperando todos completarem. E mesmo aqueles que completaram se sentem um lixo por não conseguir ajudar seus amigos. Com mais da metade tendo terminado, a Anja ri de satisfação. E o Prota fica só observando aquela nojenta. Chegando ao limite de pessoas que poderiam completar, a Anja lembra a eles que metade poderia passar. E agora que terminaram, os outros terão que deixar de existir. Começando a desaparecer, um deles pede pra esperar e fala que faltava apenas mais um pra ele completar. Mas essa Anja tá poucas e ignora cada um deles. Pra que esses olhares sombrios? Vocês não deveriam estar felizes que estão vivos e completaram a missão? Bom, tanto faz. Agora vocês podem retornar. Parabéns por passarem pela primeira rodada e espero que se esforcem mais na próxima vez. Mas antes de todo mundo sair, ela mostra os placares de toda a região, com o ceifador negro em primeiro com 10 minutos, idiotas estúpidos em segundo com 16 e demônio celestial em terceiro com 17 minutos. Agora na região do Protinha, ele continua em primeiro com 10 minutos, o cara com o nome A Vida é um Documentário conseguiu em 23 e o dragão negro na minha mão direita fez em 24 minutos. E como o ceifador negro está ranqueado em primeiro na região atual e em todas as regiões, ele recebe a recompensa de rank, um bilhete, um baú e mais 1000 de ouro pela conclusão, podendo usar esse ouro na loja do sistema que fica disponível no nível 10. A Anja parece satisfeita que o top rank de todas as regiões veio logo da área dela. Ceifador negro, não é? Me responda uma pergunta. Você conseguiu alguma runa especial ou algo do tipo? Claramente agoniada, porque não consegue ver o sistema do brabo. E o Prota vem provocando. Tá conseguindo ver não? Tá ruim de vista, hein? Da próxima vez eu venho com um punhado de cenoura pra dar um jeito nessa sua cegueira. Desconcertada, ela fala que consegue ver sim. Não tem como um anjo não ser capaz de ver informações de um jogador. Senhorita Anjo, posso fazer um pedido? Que pedido? Então, sabe como é? É que essa recompensa de primeiro lugar é um pouco ruinzinha, não acha não? O pessoal em volta pensa que agora já era. Ele vai morrer. A Anja nem acredita no que tá ouvindo. Primeiro lugar em tudo e tal. Joga uma gradinha aí pra mim. Ah, seu maldito, o que é que você tá pensando? O primeiro lugar subiu pra cabeça desse cara, foi? Ser sincero, gostei muito não. Muito ruim. Então abre essa mãozinha aí, me dá algo melhor. Os dois ficam se encarando nesse silêncio constrangedor. Esse pedaço de merda humano realmente ousou me pedir alguma coisa? Eu até tava planejando ficar de olho nele, já que parecia interessante. Mas ele passou dos limites. Só porque matou uns goblinzinhos tá se achando demais. Ela estica a mão pra explodir a cabeça dele, mas recua e lembra que já usou a habilidade de uso único em alguém. Porém, mesmo sem isso, ela pensa que não importa e que ainda consegue matar ele. Ah, não acredito. Tenho certeza que ele vai dar um jeito de matar o anjo, roubar o sistema dela e baixar o máximo de hack pro sistema dele. Você quer uma recompensa melhor, certo? Eu normalmente iria ignorar um pedido desses, mas vou pensar sobre isso. Chamando ele pra conversar em privado e pedindo pra que todos os outros esperem até eles voltarem. O pessoal nem acredita que ela vai mesmo dar uma recompensa depois dele barganhar desse jeito. O pessoal começa a querer fazer o mesmo, mas o outro manda ele baixar a bola e acha que ele só conseguiu isso porque é um rank 1. Passando no meio deles, o Protinha nota o Youngmin encarando ele. Então encara de volta, deixando o cara sem entender nada. A gente também, né? Que foi isso? Ele deve estar com pensamentos de mamância, só pode. Já dentro da floresta, a Anja pergunta o porquê dele estar tão distante dela, mandando ele chegar mais perto. Esses humanos de merda. Todos eles só ouvem se você aumentar o tom de voz pelo visto. Pra uma raça que nem sabe ouvir, eles são muito gananciosos. Não tem como os anjos mudarem algo que o sistema designou pra ele. E mesmo se ela pudesse, nunca faria isso pra alguém como ele. Errei, rapaziada. Tentei chutar o que iria acontecer e não aconteceu nada do que eu pensei. Ela faz uma cara assustadora, falando que ele deveria ter aceitado o que recebeu. E agora vai mostrar o que acontece com insetos gananciosos. Assim que passarem daquela pedra, vai acabar com ele. Ela acha que tem uma grande chance de dar errado se matar ele sem a habilidade de uso único. E é possível que os jogadores se revoltem se ela voltar sem o rank 1.
mas pode inventar qualquer desculpa depois, então tanto faz. Esse humano estúpido e ingrato. Nada disso teria acontecido se tivesse ficado caladinho. Agora você queria uma recompensa, certo? Me diga o que deseja. É aí que vem uma bolacha na cara dela, jogando pra longe sem entender nada do que aconteceu.